Imaginem só, um texto quase como um post que hoje se torne viral, a ter o poder de começar uma revolução. Parece coisa de filme, não é? Pois bem, hoje vamos ver como um pequeno panfleto chamado Senso Comum fez exatamente isso. Foi assim que nasceu uma nação, os Estados Unidos da América. É uma história fantástica sobre o poder das palavras. E a grande questão que nos guia é mesmo esta. Como é que é possível que as palavras de um só homem, um homem que curiosamente nem era americano de nascença, tenham convencido tanta gente a arriscar tudo pela independência? O que é que ele escreveu de tão poderoso? É isso que vamos desvendar agora. Ok, para percebermos o porquê deste panfleto ter sido, bem, uma bomba, temos primeiro de fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos até à América do século XVIII. O ambiente era tenso, muito tenso. Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. Nessa altura, a América estava literalmente partida ao meio. De um lado, tínhamos os lealistas, pessoas que se sentiam britânicas, leais ao rei, e que tinham, claro, muito medo das consequências de uma separação. Do outro lado, um grupo que não parava de crescer, gente farta dos impostos e das regras que vinham lá de Londres. Eles já sonhavam com a independência, mas, atenção, ainda eram uma minoria. E a juntar esta confusão toda havia a distância. Estamos a falar de quase 5.000 quilómetros a separar a América do governo em Londres. É uma distância enorme. Pensem nisto, é como se mandassem um e-mail e tivessem de esperar meses pela resposta. Era assim que as decisões viajavam, muito lentamente através do oceano. Era simplesmente impossível governar um sítio tão longe de forma eficaz. E é aqui, no meio desta confusão de lealdades e frustrações, que entra em cena a nossa personagem principal, Thomas Paine. E o mais curioso é que ele não era nenhum herói local. Era um outsider, alguém que chegou de fora e que trouxe com ele uma perspectiva completamente nova. O Thomas Paine tinha chegado de Inglaterra há relativamente pouco tempo. E não, ele não era nenhum político rico ou um general famoso. Nada disso. Era um jornalista, uma pessoa relativamente comum, que conhecia por dentro as injustiças do governo britânico. A grande ideia dele, o que o tornou mesmo especial, foi a sua convicção de que a política não devia ser um clube fechado para as elites. Não, a política era um assunto de todos. E foi exatamente com essa mentalidade que ele escreveu o Senso Comum. Um texto que fugia à linguagem complicada dos políticos e que ia direto ao ponto, com ideias tão claras que qualquer pessoa conseguia perceber. Mas esperem lá, o que é um panfleto afinal? Pensem nele como o antepassado de um post viral. Era um texto curto, barato de imprimir e muito fácil de passar de mão em mão. Foi a internet do século XVIII, a ferramenta perfeita para fazer uma ideia explodir e chegar a toda a gente. E o primeiro argumento do Paine era de uma simplicidade genial. Ele basicamente olhou para um mapa e disse o óbvio. Como é que é possível que uma pequena ilha, a Grã-Bretanha, esteja a mandar num continente inteiro, a América? A própria geografia mostrava que aquilo não fazia sentido nenhum. Era absurdo. Mas o Paine não se ficou por aí. Ele foi mais fundo e atacou o coração do sistema britânico, a monarquia hereditária. O que é isto? Bem, a ideia de que uma pessoa tem o direito de governar um país inteiro só porque nasceu na família certa. O poder passa de pai para filho, não porque sejam os melhores, mas só por causa do sangue. Para Thomas Paine, isto era completamente irracional. A ideia dele, que na altura era super radical, era muito simples. Todas as pessoas nascem iguais. Ninguém tem o direito divino de mandar nos outros só por causa do apelido. A ideia de reis e súbditos, para ele, era uma invenção, uma ficção, criada só para manter o poder nas mãos de alguns. E ele tinha uma forma muito clara de ver as coisas. Para ele, a sociedade, ou seja, as pessoas a viverem em conjunto, a colaborar, a criar, isso é algo natural, positivo. Agora, o governo é outra história. Para o Paine, o governo é, na melhor das hipóteses, um mal necessário. É como um árbitro. É preciso para garantir a segurança e a liberdade de todos, mas, se começar a abusar do poder, é a altura de o pôr na rua. Mas o Paine era esperto. Ele não falou só de ideais e de liberdade. Ele falou de algo que toda a gente percebe: dinheiro. Mostrou, ponto por ponto, como é que as regras britânicas estavam a travar a economia das colónias. A mensagem era clara. Sem a Grã-Bretanha, a América podia negociar com quem quisesse e o dinheiro dos impostos, em vez de ir para Londres, ficava cá. Era um argumento muito, muito forte. E é importante perceber isto. O Paine não queria só destruir. Ele tinha um plano para construir algo novo. Um plano muito claro. Criar uma Constituição para garantir os direitos de todos. Fazer eleições frequentes para que o governo tivesse de prestar contas. Unir as colónias numa Assembleia. E a ideia mais poderosa de todas, fazer da lei o único rei.
Numa América livre, ninguém estaria acima da lei. Então, estas ideias foram lançadas. E o que aconteceu a seguir? A reação foi imediata e absolutamente explosiva. O panfleto não foi só lido, ele mudou a forma de pensar de um continente inteiro, quase de um dia para o outro. Os números são difíceis de imaginar para aquela época. Foram vendidas centenas de milhares de cópias em apenas alguns meses. Para se ter uma ideia, em proporção, seria o equivalente a um livro hoje vender dezenas de milhões de cópias de um momento para o outro. Foi um fenómeno. Praticamente toda a gente que sabia ler na América leu ou, pelo menos, ouviu falar do senso comum. E o mais incrível é que o seu alcance foi muito para além de quem sabia ler. As pessoas juntavam-se nas tavernas, nas praças, nos locais de trabalho e alguém lia o panfleto em voz alta. De repente, as ideias do Paine estavam em todo o lado. Tornaram-se o grande tema de conversa, de norte a sul das colónias. E este gráfico mostra na perfeição o antes e o depois. Antes do panfleto, o grupo a favor da independência era pequeno. A maioria das pessoas ou era leal à coroa ou estava ali no meio, cheio de dúvidas. Depois do senso comum, o cenário vira completamente. A ideia da independência torna-se maioritária e por uma grande margem. O Paine basicamente pegou nos indecisos e deu-lhes os argumentos e a coragem que lhes faltava. A ligação é direta, não há como negar. Esta linha do tempo mostra bem a velocidade a que tudo aconteceu. O senso comum é publicado em janeiro. Nos meses que seguem, o apoio à independência dispara. E em julho, estamos a falar de apenas 6 meses depois, é assinada a Declaração de Independência. 6 meses. É impressionante. E o legado do panfleto não foi só ter criado o clima certo, foi muito mais do que isso. As ideias centrais do senso comum, a ideia de que todas as pessoas nascem iguais, a ideia de que um governo precisa de consentimento do povo para ser legítimo, essas ideias foram escritas, quase palavra por palavra, na Declaração de Independência, o documento fundador dos Estados Unidos. No fim de contas, a história de senso comum prova uma coisa, uma ideia clara, bem explicada e que apela à lógica, pode de facto mudar o mundo. E isso leva-nos a pensar que ideias que hoje nos parecem apenas senso comum terão o poder de transformar o nosso futuro. Fica a pergunta no ar.